Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Luiz Eduardo Bastos e hoje venho trazer mais um conteúdo para vocês. O conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o que é SEO, o que significa essa sigla de três letrinhas que serve para abreviar Search Engine Optimization. Você vai entender comigo por que ele é essencial para o sucesso online do seu negócio e por que você deve concentrar suas atenções em cima de SEO. Se você chegou até aqui, é porque você já deve ter se feito essa pergunta. O que é SEO? Eu vou trazer para vocês hoje um conteúdo explicativo de forma fácil para que você, de uma vez por todas, entenda a importância do SEO para o seu negócio online. Seja você uma pessoa que seja proprietário de um negócio online, seja você que esteja fazendo uma migração de carreira, ou seja você um profissional de marketing que ainda tem dificuldade em definir a sigla de Search Engine Optimization. Para que a gente tenha uma melhor visualização, eu preparei para vocês uma apresentação. Então, vamos embora, vamos lá para a tela do meu computador. Mais do que saber o que é o SEO, é importante saber o quanto ele pode te ajudar, né? Em que ele vai ajudar o teu negócio online. Essa é a grande questão e talvez a grande dúvida que se tenha quando a gente fala sobre SEO. O que isso vai trazer para o meu negócio? Se a gente for analisar de uma forma bem simples, né, a definição de SEO ela seria um conjunto de técnicas e estratégias para melhorar o posicionamento do teu site nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa, né, dos motores de busca. Mas é muito mais que isso. Eu trouxe para vocês algumas definições do que é SEO de alguns profissionais renomados que a gente tem dentro do mercado. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, o Danny Goldwyn, que é o diretor executivo do Search Engine Journal, que é o maior veículo online de comunicação que trata sobre SEO, né? Um dos grandes aí que fala a respeito. O que o Danny fala? Né? Conjunto de ações para otimizar, que a gente mencionou anteriormente na definição simplista, para que seu site apareça de forma orgânica nos mecanismos de pesquisa. É um entendimento, né, de como os mecanismos de busca funcionam e o que as pessoas pesquisam. Ou seja, ele já inseriu dados, né? Por quê e como. O SEO bem-sucedido torna um site atraente para os usuários e mecanismos de busca. Ponto. É uma combinação de técnica e marketing. Uma boa definição que o Danny trouxe para a gente. Se a gente observar o que outros profissionais dizem a respeito, a Leida, por exemplo, uma renomada SEO aí do mercado, uma das expoentes, é o processo de maximizar a visibilidade da pesquisa orgânica, ou seja, os resultados dessa pesquisa, né? Para que ele se conecte com seus usuários e clientes, ou seja, você precisa aparecer para os seus usuários e clientes em potencial durante a jornada de pesquisa daquele cliente. Esse é o objetivo do SEO, você aparecer, você não ficar refém de aparecer só quando paga ou só aparecer apenas para a tua rede de network. Vai lá, acessa meu site, está aqui o endereço. Não rola isso, entendeu? Mas uma das melhores definições que eu vi a respeito de SEO, ela é da Mary Haynes, né? E aí ela já aborda o aspecto negócio. Ela menciona que o SEO significa ajudar as empresas a fazerem tudo o que puderem para ganhar mais dinheiro com as pessoas que visitam o seu site por meio da pesquisa orgânica. Ah, mas, pô, Luiz, eu vou ganhar dinheiro só porque a pessoa visita o meu site? Pode até ser, se você tiver um modelo de negócio que seja remunerado por propaganda. Mas quando a gente fala de SEO para empresas, a gente está falando de captação de clientes, captação de leads, novos consumidores que estão procurando pela solução que você oferece e, no entanto, não te conhece.
Então, é por isso que ela trata em dinheiro. Para você conseguir aparecer para pessoas que tenham a intenção de buscar a solução que você oferece, mas não te conhecem, você precisa fazer SEO. Sem isso, você vai ser invisível para essas pessoas e não vai ter esse alcance. Entendeu a importância de você ter todas essas técnicas de otimizações realizadas dentro do seu site? É para isso. No fundo, é negócio. SEO, ele está inserido dentro de uma pasta que ele gera receita, que ele gera conteúdo e gera visitantes para o teu site para que o objetivo final seja cumprido, que é o de vender o teu produto ou serviço. Quando a gente olha para a engrenagem para perguntar, pô, mas como é que funciona isso, Luiz? Como é que funciona o SEO? Cara, o Google, né, os motores de busca, e aí eu me refiro ao Google porque é o maior, eles analisam milhões de páginas para exibir resultados. O Google não seria o Google se ele colocasse qualquer resultado dentro da página, na primeira página dele de resultados de busca. Você concorda comigo? Para você aparecer lá, você tem que ter um site com uma boa escrita, com um conteúdo relevante para o teu usuário, um conteúdo que ajude seu usuário a esclarecer as dúvidas que ele está tendo, um site rápido que carregue facilmente em qualquer tipo de dispositivo, né? Que seja de fácil navegação. Então, eu estou falando de critérios que o Google olha para colocar um site na primeira página, né? E aí, como é que você vai fazer com que isso aconteça? Otimizando o conteúdo. Na verdade, todo o seu site, né? Você precisa ter um site otimizado, né? E não só de conteúdo. A gente tem uma série de etapas que eu posso mencionar aqui, como arquitetura de informação, linkagem interna, linkagem externa, que você pode trabalhar para ter o teu site bem otimizado para os usuários, obviamente, usuários sempre em primeiro lugar, mas para o mecanismo de busca também, para que ele entenda que, pô, caramba, que site legal, que otimização boa. Esse é um conteúdo que eu gostaria de ter na minha primeira página. Então, fazer isso é negócio. Você precisa entender que SEO é negócio, né? Quando eu olho para a importância de se investir em SEO, por que eu devo investir em SEO? Caramba, Luiz, está legal, vou aparecer lá, mas por que eu devo fazer isso? Primeiro, para você aumentar a tua credibilidade, né? Consolidar a tua autoridade nos resultados, né? Sempre que você está presente ali, você está consolidando essa tua autoridade, está aumentando a tua credibilidade, porque o usuário sabe que não é qualquer resultado que vai estar presente na primeira página, né? Você vai melhorar a experiência do usuário dentro do teu site. A partir do momento que você começa a investir em SEO, você está proporcionando isso a ele, fazendo melhorias na usabilidade, proporcionar uma experiência mais agradável não só de navegação, mas também como de leitura, né, para que você retenha esse usuário. E o aumento das vendas, né? A partir do momento que você consegue engajar um usuário através da experiência que você pode passar a ele sobre a sua marca, sobre o seu serviço, sobre aquilo que você faz, você vai ter mais visibilidade. E a boa experiência dos usuários vão aumentar suas vendas. Então, quando eu falo que SEO é sobre negócios, ele está muito bem definido dentro desse slide, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E que tipo de técnica de SEO eu devo implementar no meu site? Bom, primeiro você tem que ir de encontro àquilo que o usuário busca, né? Que é o chamado intenção de busca do usuário. O que seu usuário está buscando dentro do teu segmento de negócio que você possa ajudar a ele a responder às dúvidas dele. Verifica as palavras-chave, verifica os termos, verifica as tendências de busca, né? Muita gente às vezes olha só para a palavra-chave e não é isso, né? Você tem que olhar para a tendência de busca. Tem uma ferramenta chamada Google Trends, que você pode ir lá consultar e ver o que está em alta dentro do seu mercado para te dar insights de produção de conteúdo. Ou seja, identifique
essas dúvidas dos usuários e identifique e use palavras-chave relevantes dentro do conteúdo do seu site. E otimize esse conteúdo, né? O conteúdo de qualidade, quando bem estruturado, ele vai facilitar a leitura do teu usuário, vai facilitar o melhor escaneamento, né? Quando a gente fala, por que escanear um texto, Luiz? É você passar o olho e ver, pô, caramba, dá para entender rápido, não vou ver parágrafos compridões, não tá com bullet points, eu vou conseguir entender. Isso é um escaneamento positivo de um texto para o usuário. Então, são exemplos de técnicas que a gente pode aplicar. E como eu aplico essas técnicas, não só dentro disso que foi falado, mas também com a utilização de links internos, para que você possibilite ao usuário navegar por outras seções, outros conteúdos do teu site, onde você exemplifica aquele texto de uma forma mais rica, caso ele tenha dúvida de saber. A linkagem interna ela é fundamental para o Google entender que os teus assuntos estão linkados, né? Em outro momento a gente vai falar mais profundamente sobre isso, mas linkagem interna é um ponto extremamente importante, né? E os links externos também. Você precisa entender que quando você menciona determinado assunto e referencia um link externo, é porque você está endossando que aquele assunto que você acabou de falar foi mencionado e referenciado em um outro local. E aí a gente pode olhar isso em dois aspectos. Quando você escreve e referencia um determinado assunto para dar autoridade para aquele tópico, e quando alguém referencia você sobre aquele tópico. Então, quando você produz conteúdo de qualidade, quando as pessoas entendem que aquilo que está escrito na tua página é relevante, é importante, você pode ter uma menção em um outro site externamente, o que é muito positivo para você. E, obviamente, ter uma otimização mobile adequada, né? O mundo hoje é mobile. Se você pegar os dados hoje do seu site e ver a proporção do tráfego vindo do mobile e vindo do desktop, na grande maioria das vezes, você vai ter o mobile se sobressaindo. Não em todos, né? Existem negócios mais específicos em que o desktop pode se sobressair. Dá um exemplo aí de negócio e os business to business, né? Você pode ter situações em que aquele público utiliza um desktop, um notebook para acessar as buscas e, consequentemente, ele vai ter um maior volume de participação. Bem, dito tudo isso, se você não monitorar para entender o que está acontecendo, você não vai conseguir fazer uma boa implementação de SEO. Né? Você tem que ter um acompanhamento constante. Tudo que foi implementado, você tem que mapear. Tudo que foi implementado, você tem que analisar o que aconteceu com aquelas implementações. Analisar os resultados. Monitorar e analisar com aquilo que você fez. Muitas vezes você vai ter resultados bons se você fez de forma correta, e muitas vezes você pode testar outras coisas e ver se o resultado foi positivo ou negativo. Dependente do resultado final, você precisa ter um acompanhamento constante. E, obviamente, que a partir desse acompanhamento que você vai fazer, você vai fazendo ajustes e melhorias no decorrer da jornada. Né? Isso é fato. Obviamente que esses ajustes e melhorias vão estar baseados em dados. Né? Você não vai imaginar uma melhoria em que você não tenha um embasamento, né, para ser feito. A partir do momento que você observa que alguns dados dizem para você que aquele banner está tendo, por exemplo, uma participação de tela muito grande, está atrapalhando a leitura do teu usuário na página, você pode testar diminuir o tamanho dele.
você pode fazer um teste AB, existem ferramentas que você disponibiliza mais de uma versão, de uma página, e isso pode ser um bom parâmetro para você fazer esses ajustes e melhorias, mas, como eu falei, sempre com base na análise de dados. Como conclusão, o que a gente pode tirar disso? Que é trabalho contínuo, cara. Se você não olhar para o teu site da forma correta, com a importância correta, com o potencial de negócio que ele pode gerar para você, você não vai ter uma boa jornada. Porque você precisa acompanhar isso de perto, na régua. O mundo digital ele é um mundo muito dinâmico. Algumas coisas surgem e você precisa estar antenado. Quem está antenado sai na frente. Alguns resultados eles podem levar tempo, então não desanima, né? Monitora, observa, tenha paciência em observar. Muitas vezes SEO não é um tiro, uma corrida de curta duração. Ele pode ser uma corrida maior. A gente pode estar falando de algo em torno de 3, 4, 6 meses, 1 ano. Em algumas situações não, pode ser mais curta, né? E se você literalmente não tem a capacidade de botar a mão na massa para fazer isso, procura ajuda. Encontre um profissional que possa te guiar, te dar uma mentoria, te dar uma consultoria, contrata uma agência. O importante é que você tenha em mente que o mundo hoje ele é digital. E para você participar de um mundo digital com o seu negócio e ter sucesso nele, você precisa ter um site bem apresentado, bem otimizado, não só para os usuários, mas também para os mecanismos de pesquisa. Beleza? Essa foi a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.